que é um desafio para nós, é quando Deus diz: espere um pouco. Quando Deus olha para a situação e diz: esse não é o momento. Talvez você precise estar melhor preparado, talvez você precise de um amadurecimento espiritual para estar pronto para receber isso que você está me pedindo, então é necessário que se passe por um processo de espera. E quando nós lemos a Bíblia, nós vemos Deus agindo dessa maneira com diversas pessoas. E nós vemos que isso não é uma brincadeira de Deus, isso não é um lapso de Deus, não é uma indiferença da parte de Deus, mas é um propósito de Deus, para usar o processo de espera, para nos aperfeiçoar e nos preparar para recebermos aquilo que nós de fato pedimos para Deus. Deus ele fez isso em vários momentos, eu gostaria de destacar alguns deles. Deus fez isso com Abraão. Quando Deus promete a ele o filho da promessa, o filho não vem imediatamente. Abraão tem que esperar cerca de 20 anos para a promessa se cumprir. E nesse processo, o que é que Deus está fazendo? Está lapidando a fé de Abraão. Que nesse período de tempo, até que a promessa se cumpra, ela se mostra frágil, débil. Tanto é que Abraão acaba caindo no meio do caminho, duvidando do cumprimento da promessa de Deus, e acaba cedendo à sugestão da sua esposa para ter um filho com a sua serva. Mas esse não era o filho da promessa. Deus vai fazer Abraão esperar de novo, quando ele vai pedir para Abraão: Abraão, sacrifica o teu filho, o teu único filho. O filho da promessa. E Deus vai mostrar o lugar onde o sacrifício deveria ser feito, e para chegar lá, 3 dias de caminhada. Imagina como foram esses 3 dias para Abraão. Se você ler o livro Patriarcas e Profetas, a experiência do sacrifício de Isaac, você vai perceber que foram 3 dias de muita angústia para Abraão, e Abraão questionando o Senhor: por quê? Por que o meu filho? Por que esse sacrifício agora? E a promessa que eu seria pai de uma grande nação, como é que fica tudo isso? Mas apesar de questionar, ele questiona indo cumprir o pedido de Deus, e ele precisa esperar esses 3 dias. E esse processo preparou de tal maneira para o que ia acontecer, que quando eles chegam no pé do monte, Isaac pergunta: pai, a gente tem aqui o cutelo, tem aqui a lenha, cadê o cordeiro? Qual é a resposta de Abraão para o seu filho? Deus proverá. Durante esses 3 dias de caminhada, Deus vai lapidando a fé de Abraão. É por isso que ele é chamado de pai da fé. Porque esse processo de espera, neste processo de espera, Deus vai trabalhando no coração e na vida de Abraão, para que ele voltasse a confiar em Deus. Quando Deus diz: espere um pouco, talvez isso signifique que Deus precisa fazer algo primeiro em você, para depois fazer algo por você. Deus dá um sonho a José, dizendo para ele que ele dominaria sobre os seus irmãos. E olha quanto tempo José precisa esperar até que de fato ele se torne o governador do Egito. E ali uma tamanha prova, não só a prova da espera, mas também a prova de ser preso injustamente, de passar pelas provações e pelas acusações que ele passou. E José espera pacientemente, enquanto isso Deus o prepara para conhecer de fato o povo egípcio de maneira muito mais próxima, enquanto esteve preso, enquanto esteve com eles. E Deus de fato no momento oportuno se manifesta e coloca José na posição que ele idealizou. O povo de Israel também falhou na questão de confiar em Deus, porque cerca de 1 ano e meio depois eles já estavam, de sair do Egito, 1 ano e meio depois eles já estavam ali às margens de Canaã. E Deus tinha dito: eu vou dar essa terra para vocês. E os espias vão lá, vocês conhecem a história, e depois de 40 dias eles voltam, 10 deles com um relatório pessimista: olha, a terra de gigantes a gente não vai conseguir. Nós vamos ser derrotados por eles. Esqueceram da promessa. Esqueceram de confiar que Deus é quem daria a terra para eles. E para Deus lapidar o povo e fazer o povo aprender a viver uma teocracia, para depois assim habitarem na terra, Deus estabelece o período de 40 anos. Nesses 40 anos Deus prepara o povo para poder depois abençoar o povo com a terra prometida. Por quê? Porque muitas vezes Deus parece preferir fazer algo primeiro em você,
para depois fazer algo por você. E aí, eu vi uma frase esses tempos que eu achei muito interessante, que diz o seguinte: aproveite o caminho, curta a estrada, porque muitas vezes o caminho é mais importante que a chegada. Porque é no caminho que você se prepara, é no caminho que você se aperfeiçoa, é no caminho que você cresce, é no caminho que você se desenvolve. E é impressionante como isso faz sentido para tudo na vida. Quando você almeja a compra de um carro, quando você almeja a compra de uma casa, quando você almeja realizar um sonho, parece que o processo para que isso aconteça acaba sendo mais valioso do que a própria conquista, porque você se lembra de quão difícil foi você economizar, você juntar o dinheiro para realizar esse teu sonho, e de repente quando você tem o carro, você já não quer mais aquele, você quer outro carro. Você já não quer mais aquela casa, você quer outra casa. E, na verdade, esse parece ser mais um desejo pelo processo do que pela conquista. E com Deus não é diferente, o processo às vezes é mais importante do que o recebimento da própria bênção. E talvez Deus use o processo de fato para lapidar você e para desenvolver algumas coisas em você que vão te preparar para receber essa bênção. Talvez Deus esteja usando o processo da espera para tornar você alguém mais paciente. Eu não sei se você já orou a Deus alguma vez pedindo mais paciência e como é que a coisa aconteceu. Deus estalou os dedos e disse: pronto, agora você é paciente. Foi assim? Provavelmente não. Provavelmente Deus, para responder essa oração e dar o que você queria, Ele fez com que você passasse por um processo. E através desse processo você enfrentou situações que te permitiram desenvolver essa paciência. Talvez antes de você receber a bênção que você esteja querendo receber, Deus esteja usando o processo para fazer de você uma pessoa mais amável, uma pessoa mais generosa, uma pessoa mais atenciosa, pacificadora. Talvez Deus esteja usando o processo até que você receba de fato a bênção que você pediu, para fazer de você alguém mais resiliente, ou simplesmente para ensinar você a andar pela fé. E eu repito a frase que já mencionei algumas vezes: Deus, Ele parece preferir fazer algo primeiro em você, para depois fazer algo por você. E é por isso que às vezes Deus diz: espere um pouco. Talvez você ainda não esteja preparado suficientemente para receber isso que eu tenho para te dar, e talvez o espere um pouco seja a melhor resposta que você pode receber. Espere um pouco. Essa também é outra resposta de Deus, não menos importante do que o sim, não menos providencial do que o sim.